Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Bom e abençoado culto a todos. Em nome deste Deus, o Senhor, Criador, Redentor e Santificador. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amigos, irmãos e irmãs, desde o tempo de Moisés, são cantadas as palavras do Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Enquanto que Deus, de eternidade a eternidade, é sempre o mesmo, nós somos como a relva que floresce e viceja pela manhã, mas murcha e seca à tarde. Por quê? Os versículos 8 e 9 explicam: Colocaste, Senhor, as nossas iniquidades diante de Ti, os nossos pecados à luz do Teu rosto, e os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Por essa razão, Moisés também ora, no versículo 13, Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Lutero nos ajuda para termos uma noção, uma ideia mais exata da realidade pecaminosa, quando ele aconselha, no Catecismo Menor, examina a tua situação diante dos 10 mandamentos, se és pai, se és mãe, se és filho, se és filha, se és patrão ou patroa, se foste desobediente, infiel, negligente, irado, desregrado ou libertino, briguento, se fizeste mal a alguém com palavras ou ações, se roubaste, se foste desleixado ou cometeste qualquer outro dano ou mal. Assim, conscientizados, orientados, queremos também nós confessar os nossos pecados e transgressões diante de Deus, orando humildemente. Ó Santo e Todo-Poderoso Deus, reconhecemos com tristeza a nossa situação de sermos por natureza pecaminosos e impuros e termos muitas culpas e transgressões a confessar. Nós o fazemos com sinceros corações, buscando e implorando a Tua graça, a Tua misericórdia, na certeza de que o sangue de Jesus é que nos purifica de todos os pecados. Dá-nos consciência cada vez maior e melhor de que sem a Tua graça, sem o Teu perdão, nós estamos perdidos. Fortalece-nos também sempre de novo, a cada novo dia, da convicção e da disposição de querermos corrigir a nossa vida com auxílio da Tua Santa Palavra, pela orientação do Espírito Santo. Dá-nos este perdão, porque confiamos naquilo que está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Pedimos por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E assim, nesta confiança da graça, do perdão de Deus, nós também temos esta decisão sincera em nosso coração de que, renovados, perdoados, temos capacidade e disposição para corrigir a nossa vida com o auxílio do Espírito Santo. Para quem assim busca o perdão e crê no poder remidor do sacrifício de Jesus, como ministro da palavra, chamado e ordenado, posso anunciar: perdoados estão os teus pecados,
Vai e não peques mais. A paz esteja contigo. Amém. Queremos agora cantar o hino Refúgio e Fortaleza, Deus sempre é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Socorro bem presente nas tribulações. E mesmo se os montes vierem a estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Oi, crianças. Estou eu sentado aqui num banco aqui. Esse aqui é um banco. E aí estou vendo as rodas aqui, parece uma roda de carroça, uma carruagem. E aí eu me lembrei de uma história que está na Bíblia, né? A história de Elias, que veio uma carruagem de fogo, né? Quando ele estava junto com Eliseu, né? Elias era um profeta de Deus. E aí eu me lembrei da história de Elias, que eu vou contar essa história para vocês. A história que eu vou contar, ela se encontra na Bíblia, né? É a história de Elias quando foi elevado aos céus. Essa história ela se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 18. O profeta Elias, quando Elias é elevado ao céu. Elias era um profeta de Deus. Profeta é aquele que anuncia a mensagem de Deus. Deus deu para Elias um ajudante chamado Eliseu, que o seguia sempre de perto, até que chegou o dia quando Elias seria levado ao céu. Elias não queria que Eliseu o visse partir, mas Eliseu insistiu e ficou perto de Elias. Elias perguntou a Eliseu se ele gostaria de pedir alguma coisa antes de eles se separarem. Eliseu pediu o dobro do espírito e da fé de Elias. Desse modo, Eliseu conseguiria executar a missão de Elias com perfeição.
Deus atendeu ao pedido de Eliseu. Elias disse que se Eliseu o visse partir, o pedido dele seria atendido. De repente, surge no céu uma carruagem de fogo com cavalos que separou os dois. E no mesmo momento também surgiu um redemoinho muito forte, forte. E Eliseu ficou olhando quando viu Elias estava subindo. Elias foi um homem que permaneceu firme, mesmo sendo perseguido por um rei e uma rainha, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles eram muito maus, fizeram muita coisa errada, muita coisa feia. Eles eram muito poderosos. É muito importante que continuemos firmes no Deus verdadeiro como Elias. Vamos fazer uma oração? Que Deus nos guarde, que Deus nos acompanhe e segure firme a nossa mão. Vamos confiando, vamos com alegria, pois seus anjos nos acompanharão. Olá, também saúdo a todos que participam deste momento de culto e convido a todos para, com atenção e reverência, ouvirmos a palavra do Senhor, que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos hoje ouvir a leitura do Antigo Testamento, conforme o profeta Sofonias, primeiro capítulo, os versos 7 a 16. O dia da ira do Senhor, esse é o título. Vamos ouvir. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e um grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Palavras fortes do profeta. Vamos agora ouvir da palavra do Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, os versos 25, Mateus capítulo 25, os versos 14 a 30. Mais uma das parábolas de Jesus, a parábola dos talentos, que também apontam para o momento em que o Senhor vai voltar e pedir contas. Vamos ouvir Mateus 25, 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu.
O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Estas as palavras do Antigo Testamento e do Evangelho, em torno das quais o pastor Vili, na sequência, fará a exposição na sua mensagem. Agora quero convidar todos para, a uma voz, junto com os cristãos de todo o mundo, reafirmarmos a nossa fé dizendo: Jesus é Deus, Jesus é Rei. Ele salvou a humanidade e Ele também voltará para julgar. Vamos fazê-lo nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que o bom Deus nos conserve a todos nesta confissão e que, a partir da parábola que nós ouvimos, a parábola dos talentos, que nos mostra também tudo que Deus nos entregou, e especialmente Ele nos entregou o Evangelho do amor e do perdão que temos em Cristo, que Deus nos ajude a, no uso dos nossos talentos, proclamarmos Cristo onde tivermos oportunidade e ocasião para isso. Por isso, em preparação à pregação da palavra, vamos cantar o hino 330 do Inário Luterano, que exatamente aponta para isso. Em nossa vasta terra, do sul ao Amapá, vamos proclamar Cristo. Cantemos. Nossa vasta terra, do sul ao Amapá,
mas ao desventurado a paz e a redenção, a terra consagrada ao nome de Jesus será abençoada, andando em sua luz. Também agora, na hora da nossa meditação, nós queremos dizer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no penúltimo domingo do calendário litúrgico eclesiástico, há 2 semanas do início do tempo de Advento. Diante de nós, nas leituras bíblicas, temos textos escatológicos, isto é, que falam das últimas coisas, final dos tempos, volta de Cristo, ressurreição dos mortos, juízo final, vida eterna, ou com Deus no céu, ou longe dele no inferno. O Salmo 90 contrasta a eternidade gloriosa de Deus com nossa finitude e transitoriedade. Nossos anos são como breve pensamento. E por isso Moisés ora, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O profeta Sofonias, lá pelo ano 600 a.C., começa denunciando a realidade pecaminosa do povo e fala em juízo, castigo e condenação sobre os infiéis, sobre os transgressores e ímpios. Com palavras duras, fortes, ameaçadoras, ele anuncia que o dia do Senhor se apressa e será amargo e trará destruição total e repentina para todos os moradores da terra. Neste contexto sombrio, o que se esperava naquele tempo e o que se espera hoje do povo de Deus, no capítulo 3, versículo 8, o profeta diz: certamente me temerás. Quer dizer, é Deus falando através do profeta. Certamente me temerás e aceitarás a disciplina. E assim a tua morada não será destruída. Um apelo, pois, ao arrependimento, à volta para Deus e a iniciar uma vida nova. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, também fala do dia do Senhor, que vem como ladrão à noite, isto é, quando parece que tudo está em perfeita paz e segurança. Por isso, Paulo acentua a necessidade de estarmos alertas, sóbrios e vigilantes. Cristãos como filhos da luz, brilham. Não somos trevas, diz Paulo. Nós nos revestimos da couraça da fé e do amor e nos firmamos na esperança da salvação. Quanto à parábola dos talentos em Mateus 25, depois da sentença "não conheço vocês", sobre as 5 moças imprudentes e descuidadas, vem a parábola dos talentos. Um generoso senhor e patrão, saindo de viagem, confia propriedade e bens aos seus servos. 500, 200 e 100 moedas de ouro. Cada um recebe de acordo com a capacidade, com a aptidão de administrar
corretamente estes bens. Mas o que aconteceu? Os primeiros dois se empenharam, podemos dizer, de corpo e alma, com dedicação, com fidelidade, com vigilância e oração, para não decepcionar o seu patrão. O terceiro deixou por isso mesmo. Deixa estar como está para ver como fica. Não dobrou um dedo, não saiu da sua zona de conforto, não se importou com a expectativa do seu patrão. Na hora do acerto, nós podemos imaginar que as desculpas desse terceiro servo negligente de nada adiantaram. O servo inútil, lancem-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não havia mais uma segunda oportunidade. Foi condenado sem apelação. A Bíblia fala muito no temor de Deus. E muitos estranham essa palavra, como se ela não combinasse com a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia insiste e repete: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e também, é claro, da fidelidade. E Lutero não se acanha em repetir na explicação de cada mandamento: devemos temer e amar a Deus e, portanto, fazer isso e não fazer aquilo. Talvez nos ajude nessa parábola dos talentos, quando apontamos a diferença entre um sadio e necessário temor, entre um temor respeitoso e obediente e o medo covarde e irresponsável, medo estéril e paralisante. Os primeiros dois, com ajuizado temor e com reverência e respeito e com amor ao seu generoso patrão, agiram como agiram. Já o terceiro, homem que se refugiava em desculpas e na sua negligência e preguiça, esfarrapadas desculpas, não levou em consideração a sua capacidade, as suas habilidades, a sua chance de corresponder àquilo que o patrão esperava. Desculpa foi o medo, e por isso enterrou aquelas moedas e recebeu como sentença: servo mau e preguiçoso. Como ficamos nós diante dos detalhes destes textos que hoje foram lidos e outros mais da Bíblia? Medo, covardia, desinteresse, falta de reconhecimento das bênçãos de Deus, desculpas, sempre de novo desculpas, ou a opção que, segundo os dois primeiros servos, nos é colocada, é na fidelidade, na vigilância e na oração, e também no constante arrependimento, seguir a recomendação do apóstolo Paulo em Filipenses 2,12, meus amados, desenvolvam, ou seja, administrem bem a salvação que vocês têm. Façam isto com temor e tremor, e sejam irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, como era a de Sofonias, como era no tempo de Paulo e como é hoje. Nesta geração pervertida e corrupta, vocês devem brilhar como luzeiros no mundo. Sofonias mostrou com detalhes a corrupção e suas terríveis consequências. Esperava-se a volta do povo para Deus e a busca da sua graça perdoadora, junto com um novo direcionamento em palavras e atitudes.
Jesus mostra o fim triste do servo infiel, mas destaca também a fidelidade, o desempenho dos outros 2 servos, para quem valem as promessas: muito bem, servo bom e fiel, venha participar da alegria do teu Senhor. Irmãos e amigos, repreensões severas, puxões de orelha, muitas vezes são necessárias, também hoje e para nós. Talentos são aptidões, habilidades, dádivas, oportunidades, tudo o que Deus nos dá e confere na sua graça e misericórdia. Ele é o dono de tudo. Somos seus mordomos sobre um uso correto do nosso tempo, da nossa profissão, da nossa capacidade intelectual e também do nosso dinheiro. E nesse empenho, também a obra missionária da igreja, com nossas ofertas, recebe sempre de novo um destaque especial. E diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: sabendo nós isto, tudo o que ainda virá com a volta de Cristo, e os destinos ou da salvação ou da condenação, sabendo nós isto, que Deus em Cristo nos ama, é um generoso Senhor, que nos confere tantos bens, que um morreu por todos, portanto, nós também queremos viver para este que por nós morreu e ressuscitou. Medo de um patrão severo de nada adianta diante do conhecimento de que a graça de Deus, ela é superabundante e sempre de novo se renova. Comodismo e indiferença não podem ser aceitos. Sagrado respeito, reverente temor e fidelidade em resposta às bênçãos de Deus, é isso que se espera também da comunidade de Cristo, de cada um de nós, a cada novo dia. Movidos pela graça da salvação em Cristo, sem mérito ou dignidade da nossa parte, queremos sempre de novo entregar nossas vidas na certeza de que tudo o que fizermos não será em vão. Servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Que Deus conceda isso a cada um de nós. Amém. Normalmente, após a reflexão e a palavra de Deus ouvida do púlpito ou fora dele, nós temos nos cultos as ofertas. E também o servo bom e fiel pensa nesta parte de ofertar dos seus bens, do seu dinheiro para o Senhor, especialmente lembrando que devemos ir por todo o mundo pregar o Evangelho a todas as criaturas, para a salvação dos pecadores. Ofertemos com alegria e gratidão. Acompanhem agora um pequeno vídeo que explica por que e para onde vão as nossas ofertas. Este é o Martim. Ele é muito agradecido a você pelo auxílio financeiro a seus estudos. Ele quer ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você o ajuda muito com a sua oferta. Não está entendendo? Vou te explicar. 11% da oferta que você dá em sua congregação é revertido ao Caixa Central da IELB e distribuído em várias áreas e ações por todo o Brasil, como para o Seminário Concórdia, onde Martinho estuda. Mas não para na área de ensino. Tem ainda a comunicação, a ação social, que ajuda inclusive com respostas rápidas a desastres. O Departamento de Educação Cristã, que prepara materiais e auxilia as congregações no ensino a seus membros. Tem mais! O Departamento de Missão ajuda inúmeros projetos e congregações no Brasil afora a levarem a mensagem do amor de Deus e a salvação em Jesus a mais e mais pessoas. Somos uma só igreja, que age em todo o Brasil.
Converse em sua congregação para saber como estão as contribuições. Participe da vida do Sínodo, pois você é IELB. Vamos agora dirigir-nos ao nosso Deus no momento de oração, louvor, ação de graças e intercessões. Ó Santo e Todo-Poderoso Eterno Deus, agradecemos por toda a Tua paciência, por toda a Tua misericórdia, por todas as Tuas dádivas concedidas a nós, Teus servos. Pela graça de Cristo, é que temos acesso a esse Teu amor e às Tuas bênçãos. Sem Ele, nada somos, porque sem a fé no Salvador, estamos perdidos. Preservaste a Tua igreja, também a nossa comunidade de Cristo, nesses tempos complicados e difíceis, e até hoje nos concedeste a graça de ouvirmos a Tua palavra nos cultos e também de podermos acompanhá-la em estudos e nas leituras em família e particularmente. Pela palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Tu sempre de novo nos iluminas e santificas e nos fazes recordar daquilo que tão facilmente esquecemos, a respeito de como bons mordomos das Tuas dádivas, devemos estar sempre atentos e vigilantes, fazendo o melhor que podemos. Intercedemos pelas nossas famílias, pela comunidade, pelos municípios, pelo Estado, pelo país, também diante das eleições que vão decidir coisas tão importantes sobre o governo dos nossos municípios, com prefeitos e vereadores. Ilumina e dirige a todos para que o nosso voto seja consciente e para que sejam eleitos aqueles que Tu desejas. Pedimos proteção para idosos e doentes, aqueles que nas suas limitações, restrições, dores e preocupações precisam de um amparo, de um abraço especial. Dá-nos consciência das falhas e pecados que nós cometemos na correta mordomia dos nossos bens, porque tudo é Teu, de Ti recebemos tudo o que temos, Tuas são as dádivas da fé que nos conduz ao verdadeiro arrependimento e à certeza do perdão em Cristo. Que possamos fazer uso correto de tudo o que nós temos, sempre para a Tua honra e para a Tua glória. E tudo mais, ó Pai Celeste, nós queremos trazer diante de Ti nas palavras que o próprio Salvador Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Agradecemos a todos por terem acompanhado este culto e lembramos que no próximo domingo haverá a confirmação aqui na igreja e as vagas já estão todas ocupadas, portanto, só para o culto à noite, às 19 horas, que ainda podem se inscrever. Também, sempre de novo, lembramos das outras programações da igreja e convidamos para ainda acompanharem um pequeno
comercial um convite para adquirirem os nossos devocionários. Fiquem todos com Deus, que Jesus acompanhe a cada um. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br. Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que Ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias. Para hoje, um dia de cada vez. 5 minutos com Jesus. Meditações diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.